Seja bem-vindo ao Fartano, meu nome é Ravena e hoje nós vamos conversar sobre as teorias de enfermagem. O que elas são, o que é o metaparadigma da enfermagem, quais são as suas classificações, quais são as principais teorias que caem nas provas de concurso, qual é o foco de cada uma delas. O exercício da enfermagem deve ser fundamentado em teorias, que auxiliem os profissionais na prescrição de cuidados e implementação de intervenções as respostas humanas alteradas nos pacientes. Assim, as teorias de enfermagem foram desenvolvidas para explicar fenômenos relacionados ao cuidado. Elas funcionam como um suporte estrutural para a aplicação do processo de enfermagem, guiando a interpretação do profissional quanto aos dados coletados na primeira fase, que é a fase da coleta de dados, o desenvolvimento de diagnósticos, a prescrição de cuidados, a implementação e a avaliação contínua deste paciente. Nós podemos pensar nas teorias de enfermagem como óculos, sob os quais o enfermeiro vai enxergar determinada situação. Então, conforme eu mudo a lente desse óculos, eu vou ver uma outra coisa, a partir de uma outra perspectiva. E as teorias de enfermagem são trabalhadas assim. Cada teoria vai desenvolver ali um foco de cuidado e o enfermeiro vai escolher aquela teoria que vai trabalhar melhor a situação apresentada pelo seu paciente. Um ponto importante de se destacar aqui é que quando nós falamos assim, teoria, dá a ideia de que é uma coisa muito difícil, muito complexa, muito fora da nossa realidade. Porém, não é o caso. As teorias de enfermagem, elas orientam o cuidado profissional no dia a dia, mesmo que os enfermeiros não tenham plena consciência que estão utilizando as teorias. Vamos a um exemplo. Quando o profissional ele tem cuidado com o ambiente em que o paciente está inserido, ele controla a iluminação, a higiene, a questão dos ruídos, ele tem essa atenção para que o ambiente favoreça a recuperação do seu paciente, ele está usando a teoria ambientalista da Florence Nightingale. Quando um paciente ele não consegue se alimentar sozinho ou tomar banho sozinho e o enfermeiro o auxilia nestas situações até que ele tenha condições de realizá-las sozinho, ele está utilizando a teoria do déficit de autocuidado da Dorothea Oren. Quando o enfermeiro estimula o paciente a estabelecer metas para estimular realmente a sua recuperação, para que ele participe ativamente da sua recuperação, ele está utilizando a teoria do alcance de metas da Imogen King. Então, o enfermeiro ele utiliza as teorias de enfermagem durante o seu dia a dia, mesmo quando ele não tem plena consciência disso, porque as teorias elas orientam o nosso cuidado, a nossa lógica de cuidado. Elas são inerentes à própria prática da enfermagem. Então, eu não tenho como desassociar as teorias de enfermagem daquilo que o enfermeiro está fazendo no dia a dia. Ele utiliza as teorias. Então, é importante que ele as conheça para que ele possa realmente escolher aquelas que se encaixam melhor na situação do seu paciente e enxergar, então, colocar o óculos aqui e enxergar aquela situação a partir do foco de cuidado que é trabalhado na teoria. A enfermagem é a ciência e a arte do cuidado. A ciência é pautada nas pesquisas científicas, em que os profissionais baseiam a sua prática, e a arte refere-se à experiência profissional e ao relacionamento único de cuidado que o enfermeiro desenvolve com um cliente. Então, nós conseguimos observar aqui a inter-relação entre as teorias de enfermagem, a pesquisa e a prática assistencial. Então, as teorias de enfermagem, elas foram desenvolvidas a fim de explicar a forma como a enfermagem pode atuar em determinada situação. Então, a Florence desenvolveu a teoria ambientalista, que nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais a respeito dela, mas ela desenvolveu esta teoria em um ambiente de guerra, observando como o ambiente contribuía para a recuperação ou para o adoecimento do paciente. Então, a partir disso, foram desenvolvidas pesquisas. Então,
nós temos aqui essa relação. A prática levanta as teorias possíveis, as hipóteses que são realizadas, a partir disso são realizadas pesquisas e a comprovação dessas teorias, então nós temos essa íntima relação aqui entre pesquisa, teoria e prática profissional. O metaparadigma da enfermagem, ele permite que os enfermeiros compreendam e expliquem o que é a enfermagem e o que ela faz, e por que estes profissionais realizam a sua prática profissional de determinada maneira. Então, ela explica o que é enfermagem, o que ela faz e por que faz. Ele possui, o metaparadigma da enfermagem, 4 conceitos que se relacionam entre si, que são a pessoa, ou seja, o sujeito que recebe o cuidado de enfermagem, saúde, que trabalha a perspectiva de adaptações a diferentes situações, que cada indivíduo, estabelecimento de saúde profissional entende a saúde a partir de determinada perspectiva e que tudo isso precisa ser trabalhado aqui no conceito de saúde, não só a ausência de doença, mas um bem-estar. Então, a saúde é o foco principal do cuidado da enfermagem. Ambiente e situação, aqui considerando o ambiente externo e interno do indivíduo. Por ambiente externo, nós não podemos entender somente um local, mas todos os ambientes em que aquele indivíduo está inserido. Então, o indivíduo que em casa ele participa da família, na escola ele participa do contexto escolar, na comunidade ele participa do contexto comunitário. Então eu tenho aqui 3 ambientes, às vezes o indivíduo ele tem mais, então ele está inserido em diferentes ambientes e todos eles precisam ser considerados dentro do cuidado a nível externo. E a nível interno, nós temos as condições fisiológicas, relacionadas, por exemplo, à frequência cardíaca, à pressão arterial, e também as psicológicas e emocionais. E o conceito de enfermagem, trabalhado aqui como a prática assistencial que aborda os conceitos anteriores e utiliza uma metodologia assistencial para melhorar as condições de saúde do paciente. É importante ressaltar que o metaparadigma da enfermagem apresenta esses 4 conceitos e que cada teoria de enfermagem tem o seu próprio foco de cuidado, porém, todas elas são trabalhadas a partir desses 4 conceitos dentro do metaparadigma da enfermagem. As teorias são classificadas pelo nível de abstração, ou seja, pelo nível de análise. Então, as grandes teorias possuem um máximo de abstração, ou seja, elas analisam diferentes aspectos, elas trabalham em perspectivas diferentes e são aplicadas em situações diversas que estão relacionadas à própria prática da enfermagem. Enquanto que as teorias de médio alcance, olha, já aqui descendo no nível de abstração, trabalham perspectivas específicas, elas são mais voltadas a situações específicas, não à prática assistencial da enfermagem como um todo, mas a condições ali mais direcionadas. E as teorias da prática, que possuem ali um mínimo de abstração, ou seja, trabalham situações específicas em contextos específicos. Então, mais voltado ali para uma análise mais voltada realmente à prática, às situações específicas que são desenvolvidas ali na prática profissional. Com relação ao foco do cuidado, as teorias são classificadas em baseadas nas necessidades humanas, ou seja, voltadas, o foco do seu cuidado trabalha a perspectiva do restabelecimento dessas necessidades humanas a nível daquilo que é realmente direcionado, o cuidado é direcionado a restabelecer a pessoa dentro das suas necessidades, baseada no processo interativo.
Então, o cuidado é desenvolvido a partir da interação entre diferentes agentes, então, entre o enfermeiro e o paciente. Essa interação é o foco do cuidado, o cuidado se desenvolve a partir daí. E as baseadas no processo unitário, que entendem o indivíduo como um ser único e trabalham a perspectiva dos campos energéticos, onde esse indivíduo ele troca energia com o ambiente ao seu redor, com o universo. Então, as teorias baseadas no processo unitário têm essa perspectiva mais relacionada à energia, a campos de energia. Vamos então falar sobre as teoristas. Nós temos aqui a teoria ambientalista, que foi desenvolvida pela Florence Nightingale em 1859. Florence, que é a mãe da enfermagem e ajudou no desenvolvimento da própria prática assistencial da enfermagem, e foi a primeira teorista trabalhando aqui a perspectiva da teoria ambientalista, que ela desenvolveu a partir da sua inserção em um ambiente de guerra, ali na Guerra da Crimeia, onde ela pôde constatar que o ambiente influenciava no adoecimento e morte dos soldados feridos na guerra. Então, a teoria ambientalista é uma das grandes teorias e é baseada nas necessidades humanas. O foco principal é o meio ambiente, colocado aqui como todas as condições e influências externas, por exemplo, ventilação, iluminação, barulho, nutrição, que afetam a vida e o desenvolvimento do ser humano e que são capazes de prevenir, suprimir ou contribuir para o processo de adoecimento e morte. Então, a Florence, quando ela entrou ali no campo de batalha para trabalhar com os soldados feridos em guerra e começou, apesar de ter recebido realmente, como eu posso dizer, rejeição dos outros profissionais presentes na época, ela trabalhou a perspectiva do ambiente a fim de que o ambiente possibilitaria que a natureza do indivíduo o recuperasse. Então, essa recuperação ela dependeria de o sujeito estar inserido ali num ambiente bem iluminado, voltado à higiene, ser bem alimentado, ser dividido ali com relação às queixas, às situações que apresentavam. Então, não, ela separou os pacientes que estavam com secreção dos que não estavam. Então, esse controle ali do ambiente com relação a esgoto, tudo isso que estava ali envolvido, ela foi separando, limpando, organizando, e ela conseguiu diminuir a mortalidade dos soldados feridos em guerra de 48% para 2% em 2 anos. Então, ela conseguiu comprovar como a teoria ambientalista ela é importante para o cuidado do paciente. Florence acreditava que oferecer um ambiente adequado ao paciente possibilitaria que a natureza restaurasse a sua saúde. Então, ela acredita que o ambiente é um fator que pode melhorar a saúde ou prejudicar a saúde e, em algumas situações, até levar à morte. Então, o cuidado dentro da teoria ambientalista é voltado a controlar o ambiente para que a natureza do indivíduo possa recuperá-lo de maneira satisfatória. A teoria das relações interpessoais, da Hildegard Peplau, ou aqui a gente fala no português Peplau, foi desenvolvida em 1952. É uma teoria de médio alcance, baseada no processo interativo, que ela trabalha a perspectiva do cuidado a partir da interação entre enfermeiro e paciente. Então, nós temos aqui esse processo interativo bem forte na teoria da Peplau. Ela trabalha a perspectiva das relações interpessoais entre o enfermeiro, o paciente e a família, e o desenvolvimento do relacionamento enfermeiro-paciente. A teorista descreveu o processo de relação interpessoal da enfermagem em 4 fases: pré-orientação, com a avaliação, a orientação para definir a questão em conjunto com o paciente, a fase de trabalho, que é a atividade terapêutica a partir
da união e da evolução da relação entre enfermeiro e paciente, trabalhando aqui na perspectiva terapêutica juntos. E a resolução, que é o término do relacionamento, valendo destacar que existem muitas situações em que o paciente chega neste ponto e apresenta novas condições. Então, esse relacionamento interpessoal, ele é trabalhado pela PEPAL como muito importante, porque o cuidado, ele só vai ser genuíno a partir realmente da interação entre enfermeiro e paciente. Somente assim o paciente vai ter confiança no indivíduo que está prestando cuidado, vai poder se abrir, vai trabalhar com ele a perspectiva do seu próprio cuidado, e isso vai possibilitar a sua melhora, a sua recuperação. A teoria das necessidades básicas da Virginia Henderson foi desenvolvida em 1955. É uma das grandes teorias baseada nas necessidades humanas. Não confundam a teoria aqui da Henderson com a teoria das necessidades humanas básicas da Horta, que nós vamos falar ali depois. Tá? A Henderson trouxe essa perspectiva primeiro de necessidades básicas, mas ela apresentou aqui 14 necessidades básicas em que o enfermeiro deveria trabalhar com o indivíduo a fim de promover a independência dele quando possível. Então, é um pouquinho diferente ali da Horta. A Horta, inclusive, se inspirou aqui também dentro da lógica trazida pela Henderson, mas a teoria dela é diferente. Então, a Henderson define a enfermagem como a prática de ajudar o paciente, doente ou saudável, na realização das atividades que contribuirão para a sua saúde, recuperação ou morte pacífica, já trabalhando aqui a perspectiva de cuidados paliativos, e que o indivíduo realizaria sozinho se tivesse força, vontade ou conhecimento necessário. Henderson apresentou na sua teoria as 14 necessidades básicas do indivíduo como um todo, e incluiu fenômenos oriundos dos seguintes domínios do cliente: fisiológicos, psicológicos, socioculturais, espirituais e desenvolvimentais. Aqui nós temos as 14 necessidades apresentadas pela Henderson: respirar normalmente, comer e beber de forma adequada, eliminar os resíduos corporais, movimentar-se e manter a postura correta, dormir e descansar, se vestir, manter a temperatura corporal dentro dos padrões normais através do uso de roupas adequadas e modificações no ambiente, manter a sua higiene adequada, segurança, evitando riscos ambientais e risco a terceiros, comunicação, socialização, diversão, prática da fé, trabalhar de modo a sentir-se realizado e participar de momentos recreativos, além de aprender de modo a estimular o seu desenvolvimento. Então, a Henderson trouxe aqui a perspectiva das 14 necessidades básicas sobre as quais o enfermeiro vai atuar até que ele tenha capacidade de desenvolvê-las de maneira independente. A teoria dos humanos unitários, de Martha Rogers, foi desenvolvida em 1970. É uma das grandes teorias baseada nos processos unitários. Lembra daquela questão dos campos energéticos que nós falamos agora há pouco? Para ela, cada ser humano é único e, como tal, possui individualidades. Segundo esta teoria, o paciente está em constante troca de energia com o ambiente que está ao seu redor, e ele evolui de forma imprevisível e irreversível através dessa transação. Então, aqui, na teoria dos humanos unitários, a Martha Rogers trabalha a perspectiva de que o indivíduo está em constante troca de energia com o universo, com o ambiente em que ele está inserido, e que ele deve ser estimulado a identificar as condições que predispõem o seu adoecimento e modificá-las, para que ele consiga promover a sua própria saúde. Então, essa aqui é a perspectiva voltada para a teoria da Rogers, tá? Anotem aí esse ponto voltado a campos de energia, tá? Porque a Rogers trabalhava essa perspectiva de que o indivíduo era composto por campos de energia e ele estava em constante troca de energia
com o ambiente, com o universo. Então, esse é um ponto muito importante para anotar a respeito dessa teoria. A teoria do autocuidado, da Dorothea Oram, foi desenvolvida em 1971. É uma das grandes teorias baseada nas necessidades humanas, porém, a Dorothea desenvolveu 3 teorias que se relacionam entre si e têm foco na promoção da independência do paciente, que são a teoria do autocuidado, a teoria do déficit do autocuidado e os sistemas de enfermagem. Então, a Dorothea Oren trabalhou 3 teorias a partir da perspectiva do autocuidado. O autocuidado, quando o indivíduo ele consegue realizar essas ações, o déficit do autocuidado, quando ele não consegue realizar, e os sistemas de enfermagem, como o enfermeiro vai auxiliar, em que nível o enfermeiro precisa auxiliar esse indivíduo nas ações de autocuidado. Então, vamos a cada uma delas. A teoria do autocuidado refere-se às atividades desenvolvidas pelo indivíduo em benefício próprio, visando manter a sua saúde e condição de bem-estar. Uma ação de autocuidado é considerada bem-sucedida quando ela consegue manter a integridade e o pleno funcionamento do organismo humano. Existem muitos fatores, de acordo com a teorista, que podem prejudicar a capacidade de autocuidado, como a idade. Então, o processo de envelhecimento foi trabalhado aqui pela Oren nessa perspectiva, tá? Do autocuidado, de como a idade pode influenciar nesse processo, assim como as condições de saúde, nível de cultura, fatores ambientais e socioculturais, sistema familiar e padrões de vida. Já a teoria do déficit do autocuidado é voltada a identificar as demandas de autocuidado apresentadas pelo paciente, atuando sobre elas, até que ele seja capaz de realizar essas ações sem auxílio. Então, no déficit do autocuidado, o enfermeiro identifica quais são as situações em que o paciente não está conseguindo realizar esse autocuidado e auxilia ele nestes processos até que ele seja capaz de realizá-los independentemente. De acordo com esta teoria, a enfermagem é necessária quando as necessidades de autocuidado ultrapassam as ações de autocuidado possíveis de serem realizadas pelo indivíduo. Então, quando o indivíduo ele não consegue realizar as atividades de autocuidado, a enfermagem é necessária para auxiliá-lo neste processo. A teoria dos sistemas de enfermagem trabalha e identifica os 3 sistemas ou níveis de auxílio que serão realizados pelo enfermeiro, ou seja, os níveis compensatórios. Ela apresenta um sistema totalmente compensatório, onde o indivíduo ele precisa, né, de auxílio para as ações de autocuidado, para várias, né, ações, para várias necessidades de autocuidado. A enfermagem, então, vai auxiliá-lo dentro desse amplo, né, aspecto de autocuidado. Sistema parcialmente compensatório, onde o enfermeiro identifica que o paciente tem condições de realizar algumas ações de autocuidado e outras não. Então, ele vai atuar, a enfermagem vai atuar somente naquelas situações em que o paciente necessita de auxílio. Porém, nas outras em que ele consegue desenvolver sozinho, ele vai ser estimulado a continuar realizando. Então, o sistema aqui vai ser parcialmente compensatório. E o sistema apoio-educação, voltado aos indivíduos que têm condições de realizar o autocuidado, o que eles não têm ainda é o conhecimento necessário para realizá-lo. Então, os sistemas de apoio-educação são voltados para isso, para essa orientação do paciente, para que ele tenha o conhecimento necessário para realizar o próprio autocuidado, no caso, o autocuidado. A teoria do alcance de metas, da Imogen King, foi desenvolvida em 1971, faz parte das grandes teorias, é baseada no processo interativo, ou seja, na interação entre os sujeitos, apresenta uma estrutura conceitual de sistemas abertos. Então, aqui, ó, tem esse termo, sistemas abertos. Não confundam com sistemas de enfermagem da Dorothea Oren, tá? Que é outra coisa. Lá é com relação ao autocuidado. Aqui nós estamos falando sobre a interação
entre os sujeitos. Então, os sistemas abertos para a King existem, né, três. Então, três tipos de sistemas. Os sistemas pessoais, onde cada indivíduo é um sistema pessoal com concepções próprias e um desenvolvimento próprio. Os sistemas interpessoais, que trabalham a perspectiva de relação entre pares, ou seja, entre o enfermeiro e o paciente, o enfermeiro, o paciente e a família, a comunidade. Então, nós temos aqui essa perspectiva, tá, de relação entre os sujeitos, e os sistemas interpessoais são o foco da assistência da enfermagem. E os sistemas sociais, como os indivíduos se desenvolvem, né, realizam suas ações a nível social e comunitário. A relação enfermeiro-paciente, a partir da perspectiva dos sistemas interpessoais, deve ser intencional, de forma que o enfermeiro e o paciente definam juntos as metas direcionadas às suas necessidades individuais. Então, aqui na teoria da King, a interação entre enfermeiro e paciente é voltada para que o paciente ele seja um participante ativo na escolha dos seus cuidados, né? Ele participe do processo de escolha de metas, das ações que serão realizadas a fim de atingir essas metas. Então, essa interação é voltada para isso, para que o enfermeiro ele possibilite ao paciente ser agente da própria recuperação, agente ativo na própria recuperação. Um outro ponto importante é que aqui nós temos a teoria do alcance de metas, porém existem algumas literaturas que apresentam como teoria, tá, da comunicação, tá, gente? Então, anotem aí também. Vocês podem ver das duas formas, teoria do alcance de metas e teoria da comunicação, porque trabalha a perspectiva da comunicação como um fator que possibilita que o paciente participe do seu próprio processo de cuidado. Então, é bom ter esses dois pontos destacados aqui, porque pode ser que na sua prova apareça de uma forma um pouco diferente, apareça ali a teoria da comunicação. E aí você já vai saber que está falando sobre a Imogen King, e sobre a comunicação a fim de estabelecer metas através da relação entre enfermeiro e paciente, onde os dois escolhem essas metas de maneira, né, unificada, juntos. A teoria da enfermagem transcultural foi desenvolvida pela Madeleine L'Enge em 1978. É uma teoria de médio alcance e é baseada no processo interativo. Para ela, a meta da enfermagem é oferecer cuidado cultural coerente com os valores, crenças e práticas culturais dos pacientes, de modo que a enfermagem possa ser um agente facilitador da saúde e do bem-estar dos sujeitos, respeitando as suas crenças, tá, gente? Então, esse ponto aqui é muito importante. Dentro da teoria da enfermagem transcultural, o enfermeiro ele considera as condições particulares do paciente com relação às suas crenças, à sua cultura, e integra elas dentro do conceito, dentro do processo de saúde. Ele não impõe aquilo que ele acredita que é o correto. Ele entende as situações em que o indivíduo está inserido, deixa ele aberta essa possibilidade de comunicação para que ele informe aquilo que ele pensa. Essa questão cultural, gente, influencia a forma como o indivíduo visualiza até o próprio processo de saúde e doença, a sua alimentação, as suas práticas diárias. Então, é importante que o enfermeiro leve isso em consideração e acolha essas situações e oriente o paciente, né, diante daquilo que ele vivencia na sua realidade. Um ponto para nós destacarmos aqui como exemplo é uma religião, em que o líder religioso ele precisa estar presente na tomada de decisões da equipe, nas decisões de saúde. É uma crença de determinada cultura e a equipe precisa respeitar isso, precisa acionar
esse líder e fazer, então, com que ele participe, abrir essa possibilidade. Então, isso vai estar considerando as crenças do indivíduo e respeitando-as. Então, essa parte da enfermagem transcultural trabalha a partir dessa perspectiva, do cuidado, a partir desse respeito com as crenças do paciente. A teoria da adaptação, da Callista Roy, foi desenvolvida em 1979. É uma das grandes teorias baseada no processo interativo. De acordo com a Roy, as pessoas são continuamente expostas a estímulos que geram respostas, que podem ser adaptativas, ou seja, promover a evolução do indivíduo e, realmente o seu bem-estar, ou ineficazes, promovendo aqui um processo ruim, negativo. A enfermagem é responsável por dar apoio e promover respostas adaptativas ao paciente em relação aos 4 mecanismos de adaptação. Adaptação físico-fisiológica, que é voltada a como o organismo dele responde aos estímulos externos. Adaptação do autoconceito, como o indivíduo se enxerga, como ele vivencia as próprias expectativas. Adaptação da interdependência, trabalhada aqui na perspectiva de como o indivíduo ele se relaciona com as outras pessoas e vivencia as próprias necessidades de interação com os outros. E a adaptação de desempenho de papéis, que são os papéis desenvolvidos ao longo do desenvolvimento, como ser estudante, trabalhar, casar-se. Então, trabalhar dentro dessa perspectiva em que o estímulo é voltado para diferentes papéis que o indivíduo assume ao longo da vida. E esse ponto aqui, esses mecanismos adaptativos, foram divididos pela Roy em 3. Os primários, a partir das condições que determinam as ações do indivíduo a nível mais elementar, como a idade, o desenvolvimento. Secundários, que são as ações, os papéis assumidos a partir da perspectiva dos pontos primários, como casar-se, ir à escola, entrar em determinados grupos. E os terciários, que são ações, são papéis, geralmente voluntários e temporários, como no caso de ser cuidador. A teoria do cuidado transpessoal, da Jean Watson, foi desenvolvida em 1979. É uma das grandes teorias, é baseada no processo interativo, e para ela o cuidado de enfermagem é a ciência desenvolvida a partir de fundamentos filosóficos e de valores humanistas. Para ela, os cuidados acontecem quando o enfermeiro e o paciente envolvem-se em um relacionamento transpessoal, que facilita a capacidade do paciente de autocura. Então, para a Watson, o cuidado em si é a ciência da enfermagem e é ele que possibilita que o paciente ele se recupere, levando aqui em consideração questões relacionadas à própria alma do indivíduo. Então, ela entende que esse cuidado transpessoal, ele refere-se à relação entre enfermeiro e paciente e como um influencia o outro, positivamente ou negativamente. Então, ela trabalha essa perspectiva de cuidado, tá? Então, destaca aí essa palavra. O cuidado da enfermagem é o centro da atenção, não a doença, não voltado aqui a uma recuperação especificamente da doença, mas do cuidado para com o indivíduo que está vivenciando a doença. E a teoria das necessidades humanas básicas foi desenvolvida pela Wanda Horta, ou Wanda de Aguiar Horta, em 1979. Ela que é brasileira, então ela é uma teorista brasileira, e ela trabalhou a perspectiva das necessidades humanas básicas. Então, uma teoria realmente voltada ali a questões adaptativas do indivíduo com relação a essas necessidades. Então, para ela, a enfermagem é a ciência e a arte de auxiliar o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas e de torná-lo independente o mais rápido possível desse cuidado, além de recuperar, manter e promover sua saúde e bem-estar. A teoria dela foi inspirada na teoria da motivação de Abraham Maslow.
ele que era psicólogo e trabalhou a sua teoria de motivação dentro da perspectiva da administração, onde o indivíduo ele está em constante necessidade de alcançar a sua satisfação. Então, aqui de acordo com a pirâmide de Maslow, as necessidades, os domínios de necessidade dos indivíduos são os fisiológicos, que são a base da pirâmide, segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Então, conforme o indivíduo ele consegue completar uma fase da pirâmide, ele imediatamente tem necessidade de novas situações. Então, ele sobe para o nível da pirâmide, alcança as condições de segurança, vai então para amor, relacionamento, e aí por aí em diante, até chegar à realização pessoal. Então, o primeiro nível de satisfação do indivíduo deve ser as necessidades fisiológicas, e a partir disso, né, ele vai desenvolvendo, vai buscando as demais. Porém, de acordo com Maslow, o indivíduo ele está em processo constante de busca dessas realizações. Então, a sua motivação é contínua, porque o indivíduo nunca está satisfeito. Então, a ideia aqui da pirâmide de Maslow é essa, que quando o indivíduo ele consegue realmente se realizar em determinado domínio, imediatamente ele já tem novas necessidades. Então, é um indivíduo que ele nunca consegue satisfazer todos os seus desejos, ele está sempre em processo de procura, né, de a sua autorrealização. Wanda Horta utilizou a classificação das necessidades propostas por João Mohana. Então, ela se inspirou ali no Maslow, mas o padre João Mohana apresentou 3 grandes dimensões, que foram as psicobiológicas, as psicossociais e as psicoespirituais, e foram as que a Horta agregou aqui à teoria das necessidades humanas básicas apresentadas por ela, onde nas psicobiológicas nós temos, por exemplo, hidratação, oxigenação, nutrição, enquanto que nas psicossociais nós temos segurança, amor, autorrealização, autoimagem, e nas psicoespirituais, a religiosidade, a própria teologia, questões filosóficas. Então, Horta trouxe esses conceitos aqui do João Mohana para a teoria das necessidades humanas básicas dela. A enfermagem deve ser realizada pelo paciente, deve realizar pelo paciente aquilo que ele não consegue fazer sozinho, ajudando-o quando estiver parcialmente impossibilitado de aplicar o autocuidado, orientando e ensinando, além de supervisionar sua evolução, encaminhar o cliente para atendimento com outros grupos profissionais ou serviços, quando necessário. Então, a Wanda Horta, ela trabalhou essa perspectiva das necessidades humanas básicas, mas diferente do Maslow, que apresentava elas em pirâmide, onde o indivíduo ele deveria satisfazer sua base para poder seguir para as demais camadas da pirâmide. Dentro da lógica apresentada pela Horta, o indivíduo ele é composto por diferentes necessidades humanas básicas e a enfermagem deve auxiliá-lo dentro do equilíbrio, tá? Trabalhando essa perspectiva de homeostasia aqui. Então, o reequilíbrio desse indivíduo com relação às necessidades humanas, não que uma é mais importante do que a outra, como no caso apresentado pelo Maslow, mas que elas se complementam para o bem-estar do indivíduo. Então, a Wanda de Aguiar Horta não trouxe a perspectiva de pirâmide, ela trabalhou a perspectiva das necessidades psicobiológicas, psicoespirituais e psicossociais como elementos que estão ali envolvidos intimamente para o bem-estar do paciente e sobre os quais o enfermeiro deve atuar caso haja ali alguma alteração. Lembrando que a Wanda de Aguiar Horta desenvolveu o processo de enfermagem que guia a prática, o cuidado profissional da enfermagem e a documentação da prática profissional. Então, nós encerramos aqui a nossa aula das teorias de enfermagem. Eu tenho certeza que agora você está craque em teorias, você já consegue entender todas elas. Façam mapas mentais, anotem os pontos principais trabalhados em cada teoria, porque o importante é que você entenda os conceitos apresentados por cada teorista. Tá? Então, a partir disso,
vai ficar super fácil e você vai acertar na prova na hora que cair, tá? Essa questão que aborde qualquer uma dessas teorias. Então, nós encerramos por aqui. Até a próxima e tchau! Bons estudos!